Bom dia, estudantes, bom dia, professores que acompanham aqui nossa videoaula, bom dia, gestores, também os pais, os responsáveis. Sou o professor Isaac, de matemática. Ao meu lado, vou pedir para o meu colega se apresentar. Olá pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, estudantes, professores, gestores, para acompanhar hoje uma aula do 6º ano do ensino fundamental que vai falar sobre múltiplos e divisores. Eu vou estar aqui com vocês hoje para acompanhar o chat, que daqui a pouco vai ser aberto, ou se já está aberto para vocês mandarem suas dúvidas, sugestões, tudo que for pertinente à aula. E se você quiser participar ao vivo também, tem a opção aí, levante a mãozinha e a gente vai chamar você. Tudo bem? Muito obrigado. É isso aí, o Isaac vai conduzir a aula agora com vocês. Antes também, Rafael, informar nossos estudantes que as atividades, quando elas são apresentadas, não é para você copiar aí na sua casa, tá? É simplesmente você vai ler, efetuar a leitura da atividade e no caderno, uma folha avulsa, você vai responder. Não dá tempo de você copiar e responder. Então, é só para as respostas. Tudo bem? Que se você vai utilizar o caderno. E as atividades que nós iremos trabalhar hoje, elas vão nos ajudar a trabalhar também atividades, professor Rafael, do caderno do aluno, que também Sim, aparecem múltiplos e divisores no caderno do aluno. muito bom, Isaac. Eu estava dando uma olhada nas atividades, são parecidas, se não iguais às do caderno do aluno. Então, ó, se ainda dá tempo, corre, vai lá, pega caneta, lápis, caderno, para fazer as atividades e promover uma participação mais efetiva de vocês, ok? E também, professor Rafael, o aluno, ele ter esse conhecimento de múltiplos e divisores, depois vai ajudá-lo em outras matérias, em outros conteúdos da matemática, não é? Sim, sim, isso aí. Inclusive, múltiplos de divisores é base para você entender muito bem o conceito de soma e subtração de frações, que é algo muito importante daqui para frente no ensino fundamental. Muito bem, professor. Então, assim, nós já vamos iniciar com uma atividade hoje, tá? Essa primeira atividade, nós queremos que vocês determinem, aliás, a gente vai verificar o que é um múltiplo de um número e um divisor. Então, antes de definir, olha, múltiplo de divisor, é isso, 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 divisor de um número, é isso, isso, isso. A gente vai pegar uma atividade, vai construir para a gente poder, né, professor Rafael, Sim, entender melhor o que é múltiplo, o que é divisor, e suas características, o que tem, às vezes, um em comum com o outro, né? Então, para determinarmos o que é múltiplo de um número e o divisor de um número, vamos apresentar a seguinte situação. Então, essa tabela, nós temos vários números distribuídos, ok? A gente vai usar bastante essa tabela, viu? Qual é a atividade que vocês farão? Eu vou dar 5 minutos para vocês encontrarem na tabuada os números que estão na tabuada do 4, e na tabuada do 10. lembrando que é na resposta da tabuada, É né? na resposta. Então, você tem lá a tabuada do 4, na tabela, quais números aparecem na tabuada do 4? E na tabuada do 10? Aí você responde, na tabuada do 10 aparecem os números na tabela. X, Y, Z e assim por diante. Tudo bem? Então, 5 minutinhos para vocês responderem. Já vão enviando no chat alguns valores que vocês já encontraram, tá? E quando a gente retornar, a gente faz essa comunicação com Vamos vocês. dar só um exemplo para eles, para ver se eles entendem. Vamos olhar o número 10 ali, que está ali O no número coisa. 10, ele está na tabuada do 4, Vamos Rafael? ver. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E passou por ele, não tá, Passou. né? Ah, então, Eu acho que ele está óbvio. no 10. Então, na tabuada do 10, você, na tabelinha, coloca o 10 que pertence. Perfeito. Eu estou vendo o Tudo bem? pessoal aqui mandando várias respostas, o 4 e tudo mais. Mande uma resposta completa. Vamos supor assim. Ah, os números que estão na tabuada do 4 são, um exemplo, o Isso. 20, o 4, o 5, o 24, são eles, tudo bem? Não manda só um número, fechou? Então vamos lá, 5 minutinhos, conto com vocês.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. O chat está bombando aqui, o pessoal respondendo bastante. Eu vou falar alguns nomes aqui que comentaram algumas respostas. Ana Júlia, Isabela, Rian. A maioria das pessoas estava colocando um número só, como o número 4, o número 10. Outros, acredito que já até conhecem a ideia de múltiplo. Teve um aluno aqui, por exemplo, se eu não me engano, a Isabela, colocou 4, 8, 12, 16. Só que um fato curioso, o 100, ele não entrou na lista de quase ninguém. Eu acho que o pessoal deve ter pensado que a tabuada vai até o 10, né? Bom, a tabuada ela vai até infinitos números, certo? A gente tem que saber mais ou menos se o 100 ele é múltiplo de 4, né? Ou múltiplo de 10, ou se ele se encontra na tabuada do 4 e na tabuada do 10. Bom, o 100 encontra-se nos dois. Então, algumas respostas dos alunos estão certas, certo? Outros acertaram estão certas, mas esqueceram do 10, do 100, por exemplo. Outros acertaram totalmente. Bom, agora o Isaac vai resolver direitinho para vocês. Alguns valores ali eu sabia que alguns alunos não colocariam por achar que a tabuada vai até o 10, vai até o número vezes 10, né? E não é bem assim, a tabuada continua. No caso da tabuada do 4, por exemplo, né, professor? 4 vezes 10, 40, mas eu posso continuar. 4 vezes 11, 4 vezes 12, né, e assim sucessivamente. Bom, então aqui a gente tem no próximo slide, que vai aparecer para vocês, a resposta. Na tabuada do 4, temos os valores 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, o próximo 40 e o 100. Olha só, Isaac, a Júlia Moreira, ela respondeu tudo certo, mas como eu disse, ela só esqueceu do número 100. Só do número 100, parou no 40, no 4 vezes 10, né? É isso aí. Então, voltando ali para o quadro de respostas, na tabuada do 10, temos 10, 20, 30, 40 e 100. Então, dizemos que os valores indicados são os números de seus respectivos números, pois são obtidos após a multiplicação desse número fixo por outro número inteiro. Então, o que é múltiplo? Você tem um número fixo lá, Rafael, 5. Qual que é o múltiplo de 5? O número múltiplo de 5 a gente adquire como? Multiplicando ele por outro valor. Sim, por 1, por 2, por 3. Vamos ver se eu estou bom, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim vai, né? E assim vai. E assim vai. Qual, por exemplo, 40 é 5 vezes 8. Perfeito, perfeito. Né? 60 é múltiplo de 5, Rafael? Sim, sim. Porque é 5 vezes? 5 vezes 12. Vezes 12. Eu né? lembro da minha infância, quando eu comprava o pãozinho que era 12 centavos cada um. Com pãozinho, era vendido por unidade, né? A galera que está assistindo aí não vai lembrar disso, Ah, né? Rafael, e quando a gente pagava no McDonald's de R$ 3,45 no Big Mac? Eles não acreditam. Enfim. Mas é um papo para outra aula. Vamos lá. Que a gente pode explorar mais. Agora, presta atenção. Vocês, com a mesma tabela, vocês vão determinar quais números são divisores de 80 e 120. Então, o que a gente quer? Que vocês peguem os números que estão na tabela e diga quais dividem 80, quais são divisores do número 80 e quais números são os divisores do número 120. Então, só um exemplo, Rafael. Por exemplo, o aluno acha que o 21 dá para dividir 80 por 21. Eu só estou falando, acha que dá, mas aí tem que verificar. É interessante nessa hora que quando o aluno dividir, ele tem que olhar o resto, né? O resto tem que dar 0. É isso aí. O resto tem que ser 0. Todo número a gente pode dividir, porém o que a gente quer aqui com o resto igual a 0. Então, determine o conjunto de números divisores de 80 e depois o conjunto dos números divisores que estão na tabela de 120. 5 minutinhos para vocês. Isaac, só esclarecendo aqui, vamos fazer só o primeiro para ver se a galera entende? Vamos olhar o número 10, né, que é o primeiro número da lista. 10 é divisor de 80? Sim.
Porque se eu pegar 80 e dividir por 10, vai dar 8 com o resto zero. E 10 também é divisor de 120. Porque se eu pegar 120 e dividir por 10, vai dar 12 também com o resto zero. Lembrando que tem números que não vão coincidir, né? No caso 10 foi divisor comum entre 120 e 80, mas tem números na tabela que ou vai dividir só o 80 ou vai dividir só vai ser divisor só do 120. Exato, tá? você falou algo, me lembrou, né? Divisor comum. Será que a gente vai ver isso mais pra frente? Eu sei lá, minha intuição diz que sim. Então tá bom, galera. Vou acompanhar aqui no chat a resposta de vocês. Daqui a pouco eu volto. 5 minutos. Bom trabalho.
Fala pessoal, estamos de volta. O chat com muitas respostas. Vou falar algumas em especial do Eduardo, da Miriam, da Ana Luísa e da Sara. Alguns alunos acertaram, não foram muitos. Eu vou deixar um pouco a ideia do exercício, que ele deve ser feito de forma organizada. Não é querendo ser chato, coisa de professor, mas digamos assim, os múltiplos de 80, os divisores de 80 são, porque às vezes você coloca a resposta no chat, eu não sei se você colocou são os divisores de 80 ou se são os divisores de 120, tá certo? Acho que só 2 ou 3 alunos colocaram certinho. Ó, os divisores de 80 são, enfim, o Isaac vai responder para vocês. Vamos lá, Isaac? Aí vocês corrijam aí com a atividade que vocês fizeram no caderno. Então, em nossa tabela, se pegarmos o número 80, quais os números são divisores de 80? Ou seja, nesta tabela, quais os números que eu pegar 80 e dividir por eles, eu tenho um resultado exato, ou seja, com o resto, 0. São divisores de 80. Olha, o 4, o 5, o 8, o 10, o 16. O 16 também é? O 16. 80 dividido por 16 dá 5, né? Dá 5. Com o resto 0, muito bom. Certo? O 20. E o 40. Será que o 24 é, Rafael? Eu não sei. 80 dividido por 24, quanto será que dá? Eu acho que não vai dar não, hein? Será? O 24 não é, né? Acho que ele está intrometido ali, não está? Eu acho que tá. Então, ali não é. O 24 não é. Tudo bem? São divisores de 120. Os números 5, 6, 10, 20. Ali entraria o 24? 24. Porque 120 dividido por 24 dá 5, né? Com o resto 0. 5. 24 era para estar no conjunto dos 120. Então, só foi um equívoco. Um erro ali na hora de colocar. Tá? Então, 5, 6, 10, 20, 24, tá? 30 e 40. Tudo bem? Então, dizemos que os valores indicados são divisíveis de seus respectivos números, pois são obtidos por meio de uma divisão exata, ou seja, com resto igual a 0. Então, esses valores são divisíveis porque quando a gente efetua a divisão, o resto dá 0. É interessante porque alguns professores até me mandaram mensagem que os alunos têm muita dificuldade em efetuar a divisão. Tá certo? Então, eu peço para os alunos treinarem e procurar o seu respectivo professor, seja por mídias nesse momento, né? Para que ele dê uma força no cálculo da divisão, ok? Inclusive, em um dos temas da nossa aula essa semana, a gente vai trabalhar com as 4 operações e a gente vai procurar ver algumas estratégias. Eu vou procurar dividir de umas formas diferentes. E o aluno que se sentir mais à vontade, de repente, é só ir treinando, né, para chegar no resultado. Tá certo. Acompanhando o chat aqui, alguns alunos falam assim, mas travou o chat ou coisa do tipo. A gente está liberando, geralmente na hora das resoluções, tudo, porque senão o sistema ele acaba, vamos dizer assim, superaquecendo e não dá certo. Peço também que o pessoal mande respostas no chat, assim, pertinentes à aula mesmo, tá bom? Acho que o pessoal jovem hoje em dia usa o termo flodar, né? Tente não flodar o chat aí. É legal. Nem eu conhecia direito esse termo. Flodar? Flodar. Ah, ok. Bom, então, para o próximo slide, nós vamos ver uma seguinte relação. A gente pegou ali o exemplo da tabela, em que 40, por exemplo, ele é múltiplo de 5. Por que 40 é múltiplo de 5? Porque 5 vezes, no caso 8, resulta em 40. Então, se 40 é múltiplo de 5, automaticamente 5 também é divisor de 40, Rafael. Muito bom. Se você acha um múltiplo de um número, automaticamente esse número também é seu divisor. Então, você pode, na hora de trabalhar múltiplos e divisores,
verificar essa relação. Olha, vamos pegar a tabuada, né? 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 15 é múltiplo de 3, Rafael? Sim. E 15 é múltiplo de 5. Muito bom. E se 15 é múltiplo de 3 e 15 é múltiplo de 5, significa que 5 é divisor de 15 e 3 também é divisor de 15. 15, muito bom. Né? Então, vocês comecem a reparar que se você acha o múltiplo de um número, facilmente você acha qual o divisor dele. Muito bom. Tá? No próximo aqui, eu fiz uma pergunta que eu quero que você, vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem. Tá? Podemos determinar o maior múltiplo comum entre os números 4 e 10? E na questão dos divisores, a gente pode determinar, temos que determinar apenas o menor múltiplo, a menor divisor comum entre eles. Então a pergunta é o seguinte: tem como, professor Rafael, a gente determinar o maior múltiplo comum entre os números 4 e 10 ou entre quaisquer outros números, tá? E no caso dos divisores, se a gente pode apenas determinar o menor. É uma pergunta meio provocativa que eu quero ver qual a resposta. Então, resumindo, eu tenho como aluno determinar qual é o maior múltiplo entre dois números em comum. E no caso dos divisores, eu posso apenas determinar qual é o menor divisor comum entre os números? Pessoal, a galera aqui do chat está muito rápido, o pessoal já está respondendo, mas lembre-se que são 2 respostas. Tem 2 perguntas, logo são 2 respostas. A primeira, se é possível identificar o maior múltiplo comum entre os números, e a segunda, se é possível identificar o menor divisor comum entre esses mesmos 2 números, tá bom? Tá. Então, primeira resposta, você acha que é sim ou não? Sim, vírgula. Aí a segunda resposta logo na sequência. Bom trabalho para vocês, 2 minutinhos. Um minutinho, tá? Um minuto? Um minutinho tá ótimo. Eles estão rápidos, acho que eles vão conseguir. Então, sim. Rafael. Olá, pessoal, tudo bem? A maioria das respostas da Diana, do Arthur, da Brenda, é sim e sim. Falaram sim, que é possível encontrar o maior múltiplo comum, e falaram que sim, que também é possível encontrar o menor múltiplo comum. Eu tô achando estranho sim e sim, hein? Bom, vamos fazer um teste, Rafael? Vamos pegar 2 números assim bem simples e vamos ver a tabuada. A tabuada do 2 e a tabuada do 5. Ok. Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10. Bom, 5, 10. Pareceu? Se encontraram. Sim. 12, 14, 16, 18, 20. 10, 15 e 20. Também se encontraram. Também se encontraram. Bom, até agora nós temos dois múltiplos comuns, que é o 10 e o 20. Agora, qual que seria o próximo? Está indo de quanto em quanto? De 10 em 10. Então, o próximo seria 30,
o próximo seria 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos ficar aqui até o final contando, Rafael? Não. O pessoal do chat já tá falando pra gente parar já. Pra gente parar? Até Então, onde que a gente chega? Até o infinito. até o infinito. Então, o conjunto dos múltiplos, né? A gente não tem como determinar o maior múltiplo, até porque é um conjunto infinito. Agora, nos divisores, Rafael, vamos pegar dois também divisores simples. Vamos pegar divisores de 20 e divisores de 30. Divisores de 20. Então vamos lá, os divisores de 20 são... Vamos fazer de cabeça agora, vamos lá. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 10 e 20. E divisores de 30. 1. Tá me colocando em rascada, vamos lá, hein? Você hoje é o mediador, você faz a lição. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 10, 15 e 30. Apareceu no caso... O 1, né? Acho que todo o conjunto de divisores de um número natural, O né? 1 é ele aparece comum. o menor. Isso. Então, vamos responder? Vamos. Primeira pergunta. Maior múltiplo comum. Não é possível determinar. Segunda pergunta. Menor divisor comum. Sempre será o número 1 de um número natural. Podemos apenas determinar o menor? Então, Isaac, apenas o menor, não. Eu posso determinar o maior também, porque, como vimos aí no conjunto dos múltiplos, eu tenho começo e tenho fim. Então, eu posso determinar, nesse caso, o máximo divisor comum entre eles. Muito bom. Que é o que a gente vai ver Isaac, aqui. mas acho que você sacaneou o pessoal, né? Porque o mais usual é o MMC, que é chamado de mínimo múltiplo comum, mas você perguntou o máximo. E também o MDC, que é o máximo divisor comum, mas você perguntou o mínimo, Isaac. Mas é para eles pensarem, foi uma pegadinha, né? Então, você é mau. Não sou nada. No caso dos múltiplos, então, entre dois ou mais números, podemos obter o menor múltiplo comum. Está até destacado, MMC. Entre eles, pois o conjunto é um conjunto infinito. Então, não tem como determinar o maior múltiplo comum entre dois ou mais valores, né? Posso até determinar um múltiplo grande, mas nunca vou chegar ao final desses dois valores ou mais. No caso dos divisores, eu consigo identificar o máximo porque é um conjunto finito, ou seja, eu sei que onde começa e onde termina, né? Então, no caso dos divisores, eu determino o máximo divisor comum. Máximo porque, como o professor Rafael falou, se eu falar o menor divisor comum, o 1 é divisor de todos, né? Sim. Então, o 1 já não vale. Vou para outros valores que estejam coincidindo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer umas atividades utilizando múltiplos e divisores, tá? Eu vou pedir uma coisinha aqui. No próximo slide, em uma atividade na aula de matemática, a professora Regina colocou e solicitou que os estudantes determinassem os 8 primeiros múltiplos diferentes de 0, dos seguintes números. 2, 3, para não ficar muito longa a atividade, né, professor Rafael? Sim. 2, 3 e o 12. Esquece o 10 nessa atividade, tá bom? Usa os 8 primeiros múltiplos diferentes de 0 entre 2, 3 e 12. Não faz do 0, do 10, tudo bem? 3 minutinhos para essa atividade.
são alguns Olá, exemplos. pessoal, tudo bem? O pessoal está respondendo aqui no chat. Estou gostando da participação de vocês. A Maria Eduarda respondeu, a Izzy, Giovanni, Amanda. Alguns responderam certo, como sempre, outros já ficaram um pouco equivocados. Bom, o que a gente pediu era o quê? Os múltiplos dos seguintes números. Muita gente respondeu com um número só. Como assim? São vários múltiplos. Vamos dar um exemplo do múltiplo, os múltiplos do número 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, enfim. Tá certo? Olha lá. O Eduardo respondeu perfeitamente, só que tem do 2, tem do 3 e tem do 12. E agora o Isaac vai passar a resposta para vocês. Vamos lá, Isaac? Então, aí na tela com vocês, tem os 8 primeiros múltiplos de 2, com exceção do 0, que foi pedido lá na atividade. Os 8 múltiplos do 3, os 8 primeiros múltiplos do 12. E o primeiro múltiplo que coincide entre eles é o 12. Muito bom. Certo? Então, o 12 é o menor múltiplo comum entre eles. A gente costuma usar o termo MMC, MMC. que é o mínimo múltiplo comum. Olha, infelizmente, a gente já está acabando a aula. Eu gostaria de agradecer, muita gente elogiando a aula, falando que a aula foi boa, outros falando que estão com fome, né? Acho que acordaram, já veio direto para a aula, né, Isaac? Opa! Enfim, o Isaac vai deixar uma atividade para vocês agora. Olha, anotem as seguintes informações. João comprou 2 cadernos, sendo que um contém 60 folhas. Então, não precisa copiar o exercício todo, só copia. Ó, um caderno tem 60 folhas. O outro caderno tem 100 folhas. Então, anotem aí, um caderno com 60 folhas e um caderno com 100 folhas. Ele quer dividir as matérias, pretende repartir em partes com o mesmo número de folhas, de modo que a quantidade seja a maior possível. Então, quantas folhas haverá cada matéria? Então, vocês vão escrever aí, caderno com 60 folhas, caderno com 100 folhas, de qual a maior número de folhas partidas que a gente pode fazer, repartir o caderno para que a gente obtenha o maior número possível dessas folhas. Sabe o que eu mais gosto dessa juventude? É a tecnologia, né? Solta a imagem de novo aí, por favor, porque tem um pessoal ainda copiando. O pessoal deu uma dica e vale para todos. Dá um print na tela aí. Olha, aí não tem que copiar. Só que você dá aquele print e depois faz. Não vai dar o print e esquecer lá. Dá um print. Print, não é print ou é print? Vai virar meme, hein? Tudo bem, pessoal? Bastante gente elogiando a aula. Gostaria de deixar uma ideia para vocês, que é importante vocês estudarem. O estudo é que vai fazer você crescer, seja na escola, seja pessoalmente, seja como pessoa. E é isso aí. Bom, pessoal, um ótimo dia para vocês. Essa semana temos mais aulas. Espero que vocês possam ter tirado algumas dúvidas. Outras dúvidas, verifiquem com os seus professores. Tem professores que estão trabalhando por meio de outras redes de comunicação. Tudo bem? Então, um ótimo dia para vocês e até a próxima aula. Até, pessoal. Tchau, tchau.